A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual Sola Scriptura, grupo de estudo bíblico, debates teológicos, devocionais e muito mais. Eu sou o professor Claudinho Santos, um dos diretores executivos do grupo Sola Scriptura, e para mim é uma honra de poder estar com mais esta aula, que é hermenêutica, e esta é a aula de número 6. A aula de número 5 eu comentei sobre alguns erros ao se evitar ao interpretar a Bíblia. E nesta aula eu estarei simplesmente aqui comentando sobre, explicando para vocês, não isolar textos de seus contextos. Na aula de número 5, eu falei que o erro que deve ser evitado para interpretar a Bíblia, e citei muitas referências em muitas partes, e citei algumas partes não espiritualizando o texto. Tem muitas pessoas que espiritualizam o texto, mas nesta aula estarei falando para vocês, estarei citando algumas referências bíblicas, e vou ler algumas, tá beleza? E vou citar alguns exemplos, como na aula anterior. Não isolar o texto dos seus contextos. Ou seja, interpretar um texto fora do seu contexto, ele pode conduzir simplesmente a um erro. Ou seja, a escritura ela não pode ser divorciada de suas circunvizinhanças imediatas. Um exemplo é Mateus capítulo 18, do versículo 1, 19 e 20. 18, 19 e 20, estarei só lendo algumas, não estarei lendo todas as referências que estarei citando, mas vamos lá, eu estarei resumindo o máximo essa aula aqui, tá beleza? Veja bem, quantas vezes você às vezes, olhamos para Mateus capítulo 19 e versículo 19 e 20, quando nós podemos observar aqui que diz que em verdade eu vos digo que entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedires, serás concedido por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E se você olhar cuidadosamente, queridos irmãos, vou repetir aqui, se você olharem cuidadosamente para esses versículos, você vai notar que eles estão ligados de modos inseparáveis a Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. Então, os 2 ou os 3 citados não se ajuntaram para orar, mas para, de certa forma, cumprir a disciplina da igreja. Então precisamos analisar o texto dentro do seu contexto. Esta é a primeira parte. Na segunda parte, um exemplo que eu vou citar para vocês aqui é Tiago, do capítulo 1 e do versículo 5. E a revelação, e quando eu posso observar aqui, deixa eu ver aqui, a raiz do Mormon, eles remontam em 1920, quando Jasper Smith, o fundador do mormonismo, ele recebeu supostamente uma revelação direta depois de ter lido Tiago capítulo 1 do versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, a se lhe há concedida, e alega que foi visitada por Deus. Então o que disse-lhe? Para que não se unir a qualquer dessas igrejas existentes, que para eles estavam todas erradas. Então a pérolas do grande preço do Jasper Smith, Então, e da igreja que ele fundou várias crenças, como a negação da Trindade, ele nega a triunidade, e que Deus tem um corpo humano, segundo ele, e a existência de Jesus como o irmão espiritual de Satanás. Já viu uma coisa dessa? Uma aberração. Então a salvação pelas obras e outras doutrinas heréticas e por estas, citei só um exemplo aqui para vocês. Então baseado em Tiago capítulo 1, versículo 5. Então ele pensava,
que ele não valida as experiências subjetivas e revelações recebidas que contradigam outras porções da Bíblia. Então, Tiago, no capítulo 1, do versículo 5, fala sobre pedir a Deus para nos ajudar a viver em santidade enquanto enfrentamos provações. Enfrentar provações, mas usando de sabedoria para entrar e sair dela. Muito bem. Um outro exemplo também é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele condena a interpretação, ou seja, ele condena a interpretação literal, uma pergunta, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, queridos irmãos, este versículo adverte contra o ter a Bíblia de modo sério, ou seja, ou ler a Bíblia de modo muito sério ou literal. Então, veja bem, Paulo ensina que dirigiu aos fundos da interpretação literal dos versos espiritual, ou seja, o contexto ele revela que a letra é a antiga aliança, a lei de Moisés, isto é, as letras gravadas nas pedras, nos versículos 7 e assim por diante, é um contraste entre a antiga aliança, que revela o pecado humano, e por esta mata, e a nova aliança que dá vida, que é Cristo Jesus, é o mediador da nova aliança. Então, mais um versículo aqui, muito interessante. Uma outra referência bíblica também um exemplo que está em 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 em diante. A perca da salvação, em algumas pessoas usam esse versículo para ensinar que o crente pode perder a sua salvação. Portanto, se eles, depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Cristo Jesus, deixareis de redar de novo e são vencidos. E tornou-se o seu único estágio pior do que o do primeiro. Então, ou seja, eles, nesta passagem, entretanto, estão se referindo aos falsos profetas. Tá, queridos? Que tais como os mencionados em capítulo 2, do versículo 1, esta passagem está se referindo aos falsos profetas e não aos crentes verdadeiros, tá bom? Porque os crentes verdadeiros, eles são eleitos, e os eleitos, eles não perdem a salvação. Mas aqui já é uma outra coisa, inclusive nós temos aqui no grupo Sola Escritura, eu tenho aqui 12 aulas aqui nesse mesmo canal Sola Escritura sobre a matéria soteriologia, e eu comento a respeito desse assunto que é salvação. Mas não é a questão aqui hoje, beleza? Não aplique promessas específicas feitas a Israel a outras nações. E já vou para a conclusão desta aula. E em segunda parte desta aula, não aplique promessas específicas feitas a Israel a outras nações. Muito bem, então evite pegar promessas específicas e aplicar às outras nações, como seja for em geral. Um exemplo, como está em 2 Crônicas, do capítulo 7, do versículo 14. E os estados, alguns estados, e principalmente os Estados Unidos, gostam de reivindicar essas passagens. Para algumas pessoas, ou algum estado, o papel diz aqui: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, esse versículo, entretanto, não tem nada a ver com os outros estados ou com algumas nações, né? Não se esqueçam disso, as promessas de Deus a Salomão, a Israel, não tem nada a ver com a América ou com os outros países onde os cristãos vivem hoje em dia, e principalmente os nossos. Não importa o quão espiritual ou humana que a América se tornou, ou outros países. Então, o efeito da nossa história natural não está na condição de 2 Crônicas, do capítulo 7, do versículo 14, mas, de preferência, na soberania de Deus, tudo é possível. Muito bem. Aqui, queridos, não substitua Israel pela igreja teológica da substituição. Ou seja,
O que nós podemos observar aqui? A Bíblia nunca confunde Israel com a igreja, ainda que haja similaridade entre a nação de Israel e a igreja. Então a promessa incondicional é eterna. A nação de Israel, ela não deve ser espiritualizada, de muito menos transferido à igreja. Então, um exemplo, em Gênesis, no capítulo 13, do versículo 14 ao 17, diz assim: toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Deus prometeu uma terra determinada, Canaã, a um povo determinado, os filhos de Abraão, que hoje judeus. Então, a terra não pode ser espiritualizada para significar a salvação, o paraíso, e nem a igreja herdar essas promessas às custas da pátria de Israel. Até porque a igreja, ela é peregrina em terra estranha. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é nas mansões celestiais, aonde vou citar outro exemplo aqui, e já findo a minha participação nessa aula muito resumida. Um exemplo está em Romanos capítulo 11, do versículo 25 e 26. Assim todo Israel será salvo. Alguns helenistas, incluindo-se João Calvino, pegaram Israel no versículo 26 para ser uma referência à igreja composta por judeus e gentios. O contexto específico de Romanos 9, do versículo 11, ao invés disso, mostra o capítulo 11. A palavra Israel é usada nessa seção, sempre se refere aos judeus de sangue e nunca aos gentios. Por quê? Queridos, eu quero concluir e dizer para vocês aqui que é o seguinte: o nosso mundo está composto de três povos: judeus, gentios e a igreja. Veja bem, judeus são todos aqueles que não se contaminam e que nascem de puro sangue judaico, judeus. Gentios são todos aqueles que não são judeus, que não pertencem ao judaísmo, são gentios. Igreja é todos aqueles que de gentios, como judeus convertidos, gentios convertidos, se transformam na igreja. Então estamos aqui em três povos: judeus, gentios e a igreja. Tá bom? Muito bem. Então fico com essa aula aqui muito resumida. E na próxima aula eu quero falar aqui sobre não injete pensamentos correntes dentro dos textos bíblicos. Beleza? Não injete pensamentos correntes dentro do texto bíblico, que é a próxima aula. E já vai... Interessante que quando a gente observa toda essa questão, é a exegese. Eu já até comentei aqui nas aulas anteriores sobre a exegese. Exegese é quando você extrai o que o texto quer dizer para você corretamente. Exegese é quando você tenta colocar dentro de um texto aquilo que o texto não existe. Aí você vai fazer um monte de malabarismo, um monte de paralelos, entendeu? Um monte de coisinha para tentar justificar um texto. Tá certo? Eu vou citar só um exemplo e não vou me aprofundar aqui. Josué orou e o sol parou. Aí alguns teólogos vão dizer assim: não, mas a terra que parou, Josué não sabia, né? Alguns vão dizer: Deus ele parou o cosmos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o sol parou e pronto. Ou você fica com a ciência, ou você fica com a Bíblia. Normal. E eu não tenho nenhuma dificuldade de entender esses textos. Mas eu vou deixar essa polêmica para a última aula. Até a próxima, se Deus nos permitir. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.